Boa tarde. Estamos agora dando início ao estudo da série psicológica de Joana de Ângeles. Hoje iniciando o capítulo 9, a conquista da consciência. Lembrando que estudos anteriores da série se encontram em nosso canal no YouTube. Visite, se inscreva gratuitamente e vamos para o nosso estudo sempre fazendo um breve comentário de uma mensagem do Espírito Emmanuel. Extraída do livro Cartas de Paulo, o Evangelho comentado por Emmanuel. É a carta aos Hebreus, capítulo 12, versículo 15. Separamos esse tópico. Todos necessitamos de felicidade e paz. Entretanto, felicidade e paz solicitam amor e renovação, tanto quanto o progresso e a vida pedem trabalho harmonioso e bênção do sol. Vamos assim fazer alguns apontamentos para introduzir o nosso estudo dessa tarde. Emmanuel começa fazendo referência a um fato o qual todos nós compartilhamos. Todos necessitamos de felicidade e de paz. Mas para que de fato essa felicidade e essa paz se estabeleçam, há de forma imprescindível a necessidade do esforço em prol dessa felicidade e dessa paz, aonde a indicação do amor e da renovação, entendamos aqui renovação como aprimoramento íntimo, esforço de crescimento espiritual, tanto quanto o progresso e a vida pedem trabalho harmonioso e bênção de sol. Então, aqui Emmanuel coloca de uma forma profunda o estímulo que precisamos estar sempre atentos em trabalhar em nós, a fim de que, de fato, a paz e a felicidade na perspectiva real do espírito imortal se estabeleçam em nós. Essa foi a razão pela qual Jesus, despedindo-se dos seus apóstolos, lhes disse: deixo-vos a minha paz vos dou, não como o mundo a dá. Então é imprescindível sabermos de que os verdadeiros estados perenes de paz e de felicidade têm por base esforço, trabalho, progresso, ao qual todos nós somos estimulados a diariamente buscar. Então vamos para o nosso tema, é o capítulo 9, a conquista da felicidade. Sempre frisamos aqui de que os textos que comentamos são extraídos do capítulo do livro. E que muitas vezes, pela necessidade de síntese dos comentários, nós sempre dizemos: o ideal é a leitura do livro, é o estudo da obra completa. Esses encontros que temos aqui visam, sobretudo, o estímulo para essa realização. A realização da leitura, do estudo da obra completa da série psicológica de Joana de Ângeles. Vamos para o primeiro tópico que trouxemos desse capítulo. Em face do largo trânsito pelas faixas mais primárias, quando as experiências faziam-se predominantemente na área sensorial, os pródromos da consciência irromperam em insights para fixar-se no self após as atividades demoradas do ego. Então vamos aqui primeiramente entendermos alguns termos
menos comuns que Joana se refere. Os pródromos da consciência, pródromos é sinônimo de prefácio, de introdução. A base inicial para que a consciência viesse a surgir. Então, primeiramente, a predominância no nosso passado, no nosso recuado passado de encarnações, a predominância do instinto, das necessidades físicas, sensoriais, e que já representavam ali a base sobre a qual, mais adiante, os pródromos da consciência iriam se fixar. Mais adiante, Joana diz, e romperam em insights para fixar-se no self, ou seja, foram surgindo de forma sutil, de forma intercalada, aonde foi se abrindo no nosso self, no nosso eu profundo, a superação desse estágio inicial puramente ególatra e que representavam, de certa forma, um período necessário para a sobrevivência humana. Prossigamos. O desabrochar das potencialidades internas do ser fazem-se muito lentamente, enquanto as vivências orgânicas da sobrevivência, da manutenção do corpo, do repouso e da reprodução prevalecem nas repetidas reencarnações. Então, inúmeras reencarnações no início da nossa caminhada evolutiva, a atenção era toda voltada para as satisfações das necessidades físicas. Alimentação, repouso, reprodução, através das atividades sexuais, prevaleciam com toda a carga a qual nós éramos levados a dirigir toda a atenção. E é importante aqui salientar de que isso aconteceu ao longo de diversas encarnações. A aquisição da consciência é processo lento e profundo, porque se encontra em germe no próprio ser, como a pérola preciosa na concha escura do molusco bivalve, onde se desenvolve após a irritação do tecido que lhe dá origem. Molusco bivalve é um tipo de molusco caracterizador da reprodução da pérola na ostra. Joana faz aqui a comparação pelo processo lento, muito lento, da formação de uma pérola, que começa, como aqui é colocado, pela irritação do tecido na concha. Uma irritação que surge pela presença de algum objeto estranho a ela e que, mais adiante, vem se transformar na pérola. É uma alusão à importância que mais adiante se estabelecerá em termos de consciência a nossa caminhada evolutiva, que teve início puramente na busca e satisfação dos instintos físicos. É óbvio que a imortalidade é o destino dos seres sencientes, especialmente quando atingem o período da humanidade. No entanto, o adormecimento da consciência dificulta-lhes avançar neste rumo.
Então, é natural que à medida que a consciência em nós ganha campo de expansão, a questão da imortalidade torna-se objeto de preocupação e de busca. E por isso Joana acrescenta, especialmente quando atinge o período da humanidade. No entanto, o adormecimento da consciência dificulta-lhe avançar neste rumo. Então, a imposição de reiteradas experiências no nosso passado encarnatório, onde o objetivo da vida maior era a satisfação dos instintos. Chegado o período de relativa maturidade do senso consciencial, naturalmente a criatura humana se sente atraída por buscas de satisfações e de respostas que avancem além dos sentidos físicos. Não obstante, as reiteradas experiências na área da satisfação instintiva dificulta muitas vezes o despertar dessa consciência. Por isso ela coloca aqui no final. No entanto, o adormecimento da consciência dificulta-lhe nesse rumo. Em face da ignorância dos tesouros do amor, o indivíduo se demora em discórdias e falsas posturas de superioridade, dividindo e impondo regras infelizes nas comunicações que fazem parte. Aqui é interessante quando Joana nos leva a refletir sobre esse aspecto, a ignorância dos tesouros do amor. Em relação a nós, no atual estágio de maturidade evolutiva, consciencial, e sobretudo agora, com a aquisição dos conteúdos da revelação espírita, o entendimento e a percepção dos tesouros do amor, da caridade, da solidariedade, vão ampliando-se cada vez mais. E por isso, a superação de discórdias e de falsas posturas de superioridade naturalmente devem estar acontecendo. Há, apesar desses limites, uma ânsia profunda no cerne do ser humano, no aspecto mais profundo do seu íntimo, que é atingir a harmonia, entender o uno, integrar-se-lhe sem a perda da sua individualidade. Então, não obstante essas dificuldades inerentes ao período da busca das satisfações instintivas e da necessidade, logo em seguida, da superação de estágios numa consciência de sono, despreocupada de objetivos mais elevados. Não obstante essas questões, vai se estabelecendo no ser um desejo, uma busca de realização de satisfações transcendentais que não encontram mais apaziguamento com as meras questões instintivas ou materiais. E aí ela diz que é atingir a harmonia, entender o uno, entender a realidade da vida de uma forma
sintética e abrangente, aonde a percepção material se integra na percepção espiritual, sem que nisso haja perda da individualidade de cada um. Isso vai cada vez mais se delineando em nosso espírito. Desse modo, o ser traz em si mesmo, no seu inconsciente profundo, todo o potencial que necessita para a autoconsciência, desenvolvendo-a nas muitas etapas das reencarnações, pois que para tanto se encontra no mundo físico. Então, todos nós trazemos no nosso inconsciente profundo essa necessidade de entendimento e de integração com o uno, com o todo, com a percepção plena da vida, onde aqui Joana assinala nessa linha todo o potencial que necessita para a autoconsciência, desenvolvendo-a nas muitas etapas das reencarnações, pois que para tanto se encontra no mundo físico. Vejamos bem, o fato de estarmos encarnados não bloqueia, não obsta a maturidade de senso espiritual que vamos desenvolvendo paulatinamente e que jaz no nosso inconsciente profundo. É por isso que surge para todos nós aquele estágio, aquele momento em que a percepção da vida apenas em termos materiais não satisfaz, não aquieta, não dá para ser mais o objetivo pleno da vida. E a razão de atingirmos essa maturidade de senso espiritual é esse trabalho evolutivo que vai acontecendo ao longo das encarnações e que nos leva, nos estimula, nos força ao progresso e à evolução. A aquisição da consciência faculta a independência de cada um, a vivência harmônica na comunidade em que se encontra, colocado para evoluir, ensejando a fraternidade legítima, possibilitando alcançar a união com o pensamento cósmico. Então esse é o resultado natural que esse trabalho de despertamento da consciência, que nos é facultado através da revelação espírita e, sobretudo, do estudo da psicologia espírita, vai resultar, como o texto aqui diz, ensejando a fraternidade legítima, possibilitando alcançar a união com o pensamento cósmico. Isso é algo que não há como evitar, porque na base das leis divinas estão o amor, a fraternidade, a unicidade com os objetivos da vida. E por isso, naturalmente, o despertar da consciência vai nos levando a desejar e naturalmente realizar esse trabalho de integração com a lei do amor. Por isso, a referência que Joana coloca, possibilitando alcançar a união com o pensamento cósmico. Alguns estudiosos já concluem que a consciência encontra-se no ser espiritual, que é adormecida, aguardando os esforços dos relacionamentos e dos conhecimentos para despertar.
propiciando mais amplas capacidades de realização. Então, independente dos fatores de revelação espiritual que estamos compartilhando aqui, os estudos da ciência humana na área da psique, na área dos estudos aprofundados da neurociência, já leva a constatações aonde o local, o espaço, diríamos assim, transcendente no qual se encontra a consciência é identificado não no corpo físico, mas no corpo espiritual, no ser espiritual. Mas que, de forma ampla, adormecida, esperando, claro, os estímulos e os meios para atuar de forma cada vez mais desperta e profunda nas ações, nos pensamentos, nos sentimentos da criatura humana. Então entendamos aqui que essa perspectiva de percepção que Joana aqui chama, já trabalhada por alguns estudiosos nessa área, vem apenas fixar de uma forma ainda mais lógica e racional todo o aspecto de revelação espiritual que já temos em torno dela. Será na consciência que se detectarão os conflitos e problemas desafios que afligem os indivíduos e que os psicoterapeutas deverão trabalhar de maneira a iluminar os seus complexos escaninhos, as suas complexas divisões, esconderijos onde essa consciência se encontra. É interessante, analisando esse último slide do primeiro tópico desse capítulo que estamos analisando, quando Joana faz uma referência clara à perspectiva futura em que se desdobrará a psicologia, a psicoterapia, a psiquiatria, localizando, consequentemente, percebendo mecanismos de reequilíbrio e de terapia que ainda não são alcançados por falta dessa percepção mais delineada e mais atenta das origens, dos conflitos, dos problemas que a criatura humana traz dentro de si. Hoje nós já temos um grande ensejo na área do inconsciente profundo, nas terapias de regressão de memória, já utilizadas em algumas escolas de psicologia. Mas o que aqui é colocado é algo que vai até além dessa perspectiva que já é trabalhada na psicologia, onde muitas vezes se resolvem problemas, fobias, desequilíbrios psíquicos profundos. Mas dentro dessa nova perspectiva da consciência, como Joana coloca aqui, essas aberturas possibilitariam não só a superação completa dessas áreas de conflitos, mas como também, de uma vez por todas, um alinhamento da vontade do espírito humano em harmonia com as leis divinas, imunizando-se, não só resolvendo os problemas do passado, mas imunizando-se para quaisquer problemas de futuro. Bom, aqui nós concluímos a introdução desse tema, que é o primeiro item do capítulo 9 do livro Encontro com a Paz e a Saúde.
Agradecemos aqueles que nos acompanharam. Se possível, compartilhem essas ideias, esses estudos. Até o próximo encontro. Uma boa tarde para todos.